professor de artes aqui para compartilhar um pouco do seu dia a dia profissional. Aqui eu venho compartilhar com vocês um processo de avaliação de diagnóstico de uma turma de primeiro ano. Essa é uma escola municipal de Florianópolis, que tem uma estrutura ainda tradicional, e a ideia nesse processo de diagnóstico é entender onde eles estão, o que eles querem fazer para gerar um aprendizado significativo, um entendimento de como essa criança se relaciona consigo mesmo, como ela se relaciona com os outros, como ela se relaciona com os jogos, com regra, como ela se relaciona com os jogos nas quais todas as crianças participam, jogos nos quais as crianças participam uma de cada vez e as demais crianças precisam esperar a vez dessa criança específica para ter a sua vez de jogar. E por fim, a atenção deles nas histórias e a capacidade deles de se colocar nessas histórias de forma ficcional, se colocar em personagem e realizando essas ações ficcionais estabelecidas ou por eles mesmos nas improvisações ou a partir da própria narrativa proposta pelo professor ou por eles. Então, a partir desses objetivos e desses conteúdos, o processo foi da seguinte maneira. Eu estabeleci uma rotina na qual a gente saía da sala e ia para a sala de artes, fazia uma roda no chão e logo depois da chamada a gente fazia um momento de silêncio, de atenção e foco na respiração. Eu propus inicialmente a respiração que eu chamei respiração do canudinho, na qual eles inspiram profundamente e depois soltam o ar devagar, como se estivesse soprando um canudinho. Isso faz com que a expiração seja mais longa que a inspiração, significando, dando informação para o cérebro de que eles podem relaxar. Com isso a gente conseguia dar uma zerada, dar uma equilibrada, colocar eles em um estado de presença. Foi muito interessante perceber que eles realmente relaxavam muito, alguns até deitavam nesse processo. Logo depois eu fiz a respiração quadrada, que eu contava em 4 tempos, 1, 2, 3, 4, na inspiração, 4 tempos para retenção do ar, 4 tempos na expiração e 4 tempos na retenção sem ar. A gente fez uma avaliação depois de cada uma dessas etapas. Na primeira aula foi só a respiração, com o silêncio, fechar os olhos. Na segunda aula a gente fez a respiração do canudinho e a respiração quadrada. E na sequência eu fiz também um exercício de imaginação. Pedi que todos fechassem os olhos e imaginassem esse lugar lindo. Como é que era? Que lugar esse era o lugar dos sonhos? O lugar que fosse o lugar mais lindo para eles. E fui estimulando eles a melhorar a criação desse lugar, perguntando o que tinha nesse lugar, quais eram as cores, quais eram os seres, o que ele estava fazendo, qual era o sentimento que ela estava tendo ao estar nesse lugar, fazendo as coisas que ele queria fazer. E depois eu pedi que eles abrissem os olhos de forma muito gradual e eu pedi que eles levantassem a mão, os que tinham conseguido fazer, que levantassem a mão os que não tinham conseguido fazer. E aí eu quis entender um pouco mais dos que não tinham conseguido fazer, por quê? Alguns falaram que viam, ao fechar os olhos, simplesmente o escuro. E eu percebi então que para essas crianças talvez esse exercício de se colocar em imaginação, em construção de imaginação, era mais difícil que para outras crianças, para essas que já tinham a capacidade de operar a partir dos estímulos que eu dei, os estímulos verbais, de imaginar esse lugar lindo, imaginar as coisas que tem nesse lugar, as cores, os objetos, os seres, e se colocar também, colocar a si mesmo nesse lugar, se divertindo, a emoção de estar nesse lugar. E as crianças que tinham conseguido realizar esse exercício puderam compartilhar as suas experiências e seus lugares. E eu também compartilhei o meu lugar, que era uma cachoeira linda. Eu agora, há pouco tempo atrás, fui numa cachoeira maravilhosa e usei um pouco a experiência dessa cachoeira para desenhar a minha cachoeira imaginária. Bem, o que eu percebi foi que eles gostam muito dessa rotina e também que eles conseguem jogar jogos com mais interesse e de uma forma mais fácil se eles estão todos participando ao mesmo tempo. E eles também têm uma relação com a regra
de uma forma muito mais livre. O foco deles é estar em movimento, é estar brincando, é estar curtindo a experiência. Então, eles veem a regra e veem as demarcações, as orientações do professor muito do seu jeito. É interessante que eu fiz o jogo, uma versão do jogo Batatinha Frita 1, 2, 3, que eu chamo Chave da Vovó. E essas crianças adoraram jogar e eu joguei em um tempo específico, porque era um jogo de aquecimento. Eu queria ali gerar uma energia, uma vontade de participar, e eu queria gerar uma capacidade de concentração e de domínio do corpo, para a gente poder fazer posteriormente os jogos de improvisação. Eu bolei inicialmente os jogos de orientação 1 e 2 da Viola Spolin, na qual um voluntário ia para o palco e fazia uma ação. E uma ação imaginária, uma ação mímica, sem o objeto, na verdade só eles e o corpo. E na medida que um integrante do grupo, da plateia, identificasse essa ação, esse integrante poderia se levantar, aceder ao palco e ajudar esse primeiro voluntário a fazer a ação, e assim por diante, até a gente ter esse palco cheio no qual todos estão tentando ajudar esse ator, ou atriz que originou a ação. E eles demonstraram bastante interesse, mas também bastante flexibilidade na regra relacionada a que ação fazer e como fazer essa ação. O grau de propriedade na execução dessa ação também foi muito livre. Realmente eu percebi o interesse deles em estar se divertindo, estar curtindo a experiência. E eu achei muito bom, porque eles estavam tendo essa experiência de estar se sentindo criança, se sentindo feliz, se sentindo próximos da experiência maravilhosa que eles tiveram na educação infantil. A capacidade de fazer silêncio, a capacidade de ouvir o professor ainda está sendo construída, como foi sido construída na educação infantil, e eles agora já conseguem, a partir da firmeza do professor, fazer uma roda, fazer silêncio, escutar a orientação do professor. Eventualmente o professor tem que fazer mais ênfase nesse processo e até criar um mecanismo. Eu tenho esse mecanismo de levantar a mão e eu vi que não funcionou com eles. Eu levanto a mão e pedi que todo mundo levantasse a mão quando visse o professor levantando a mão e simplesmente levantasse a mão e fizesse silêncio. Com os alunos dos anos finais, essa estratégia do levantar a mão tem funcionado e tem se tornado gradualmente uma estratégia para que eu não fique tendo que levantar a minha voz em busca do silêncio, que é quase uma contradição. Mas para os pequenos eu ainda estou usando o método tradicional, que é bater palma. E o jogo do bater palma também tem sido muito interessante. Eu peço depois da respiração, no segundo momento da aula, eu faço o jogo do mestre mandou e eu dou o comando de uma palma caminha, duas palmas congela. Para esse primeiro ano, eu também na segunda aula ou terceira aula, eu levei-os para fora da sala e ao invés de levá-los para a sala de teatro, a sala de artes, eu levei-os embaixo de uma árvore, numa sombra. Era um dia bem quente, uma tarde bem quente, e eles ali embaixo ficaram brincando na árvore. O objetivo era que eu contasse a história do Hossain, o jovem médico Hossain, embaixo da árvore. No entanto, eles ficaram tão entretidos em interagir entre si e interagir entre si junto à árvore, subindo na árvore, que eu achei interessante deixá-los simplesmente curtir essa experiência para que eles pudessem estar significando o potencial das artes dentro do currículo deles, ou seja, percebendo que a arte poderia ser, sim, um espaço de liberdade para explorar um ambiente. E depois, na sequência, eu recontei a história do Hossain, fiz menção à experiência deles na natureza, junto, brincando com a árvore. E o interessante é que, sim, o Hossain, ele, ao estar na floresta, a história conta que ele, ao estar na floresta, ele acaba adquirindo a habilidade de ler a floresta, de perceber que a floresta tem uma linguagem, que a floresta tem uma sabedoria, inclusive a sabedoria de curar animais e pessoas,
e que ele, ao desenvolver essa habilidade, consegue desenvolver também a habilidade de curar pessoas e animais. E ele se torna então muito famoso e vai viaja aos diversos lugares até encontrar esse rei, e ele cura esse rei, e ele cura finalmente, na primeira parte da história, a mãe dele. O Jovem Médico Hossain é uma história afro-brasileira que está disponível aí na rede mundial de computadores. Então a minha avaliação é que essa turma tem uma potência enorme, tem um potencial enorme para desenvolver um trabalho de teatro, de artes, inclusive de artes integradas, envolvendo as demais áreas, a partir da minha própria capacidade de incluir essas demais áreas e a possibilidade de fazer parcerias com outros profissionais, a capacidade de fazer um projeto que, a partir desse tema, possa envolver as demais áreas do conhecimento que estão sendo trabalhadas com esse grupo, com essa turma. E a minha ideia é focar o tema do mar, porque é um tema que está relacionado à Unesco, à década dos oceanos da Unesco, está relacionado às características da própria comunidade, que é uma comunidade à beira-mar. A Armação do Pântano do Sul é uma comunidade tradicional em Florianópolis. Tem duas praias que estão muito conectadas aqui, que é a Praia da Armação, a Praia do Matadeiro, e perto daqui tem sim a Praia do Pântano do Sul, a Praia de Açores, Praia do Morro das Pedras, Praia do Campeche, e as crianças que atendem essa escola têm muita relação com essas praias. Então a ideia é que o mar seja um tema abrangente, um tema guarda-chuva, no qual as diferentes áreas do conhecimento para essa turma possam interagir, e na parte do teatro eu bolei uma segunda parte da história do Hossain. O Hossain, que depois de curar a mãe, resolve não ficar com a mãe e seguir viagem. Ele, nesse processo de seguir viagem, ele ouve uma história dessa ilha que fica lá no sul do Brasil, no outro lado do país, quase no outro lado do continente, porque esse Hossain ele está na Amazônia. E esse menino, jovem médico, então decide fazer essa viagem, conhecer essa Ilha da Magia, só que ele sente medo, porque é uma viagem muito longa, e as viagens que ele fazia eram viagens curtas, e ele decide então enfrentar esse medo e conhecer o mar. E ele então chega lá nessa ilha, vai na Armação do Pântano do Sul e conhece o pescador Ariosvaldo, que é esse aficionado, esse apaixonado, um amador do mar. Ele ama o mar e quer saber tudo sobre o mar, quer saber tudo sobre peixe, tudo sobre praias, ele quer preservar o mar, ele quer saber a história do mar. Mas grande enigma para ele é o que existe no fundo dos oceanos. E um dia ele acha uma garrafa com uma carta dentro dessa garrafa que fala sobre os mistérios do mar de uma forma muito mítica, muito enigmática. E ele então se prepara para essa viagem. E ele faz essa viagem e desaparece. A partir daí vem outros personagens, como o Detetive Peçanha, que convida as crianças para se juntarem a ele nessa investigação de onde está o amigo do Hossain, o Ariosvaldo, que desapareceu. E a partir disso eles vão entrevistar a esposa do Ariosvaldo, os amigos do Ariosvaldo, vão conhecer onde o Ariosvaldo trabalha e onde ele se diverte, o que ele faz, o barco dele. Então a ideia é que a gente possa fazer toda uma experimentação através do drama, em episódios que possam, cada episódio, atingir ou abarcar um elemento dessa história. E eles participando junto com cada um desses personagens como ajudantes desses personagens. Ou seja, a partir daí a gente tem um diagnóstico e uma linha geral, uma linha dorsal de um projeto que pode ser trabalhado durante todo esse semestre e potencialmente durante todo o ano. Porque a partir do drama, o pretexto que é essa história da amizade entre Hossain e Ariosvaldo e o desaparecimento de Ariosvaldo pode gerar inúmeras formas de exploração.
O Ariosvaldo, por exemplo, nesse desaparecimento, ele que estava tentando ir ao norte do país, a partir de uma tempestade, acabou indo para Namíbia. E na Namíbia, ele foi resgatado do naufrágio por uma família africana. E ele, nessa família africana, ele pode conhecer formas de vida africanas. As canções, comida, como as crianças brincam. Ele passa um tempo lá antes de voltar. Então, enquanto as crianças e o detetive Peçanha estão investigando aqui, ele está vivendo experiências que, ao retornar, ele vai compartilhar com as crianças e vai poder reativar essas experiências africanas com as crianças. Isso quer dizer que esse processo de conhecimento, de relação com o mar, vai gerar também uma troca intercultural, porque a gente vai poder fazer uma viagem artística, uma viagem ficcional para a África, a partir da experiência desse personagem Ariosvaldo, esse amante do mar. E logo eu vou estar falando mais sobre como é que esse projeto vai se desenvolver. Minha ideia é estar contando um pouco o dia a dia desse projeto, não só do primeiro ano, mas do segundo e terceiro ano, que vão estar fazendo um projeto similar, e eu estou trabalhando com todas as turmas do ensino fundamental, todos os anos do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. E logo mais eu vou estar postando como eu fiz o processo de diagnóstico e a arquitetura dos projetos para quarto, quinto e sexto ano, e também sétimo, oitavo e nono ano. Então aguardem e espero que vocês estejam gostando. Esse é o primeiro vídeo do canal Professor de Artes. Estamos juntos, até lá!